meu nome é João Diniz, eu tenho 45 anos, sou empresário, trabalho no ramo de gastronomia e o que me motivou a abraçar essa instituição, primeiro foi a seriedade dela, né? Eu sempre busquei um canal para ajudar as pessoas, para poder trazer um pouco de igualdade, né? Que a gente mora num estado, num país tão desigual. Eu acho que por menor que a gente faça, eu acho que ajuda muito, eu acho que é necessário e é vital. Eu busquei informações sobre a instituição, vi o lindíssimo trabalho que a irmã Asma, que o Roberto e que o Fabiano desenvolvem e me comoveu e é uma honra para mim poder estar ajudando, né? No Natal, nas datas específicas e também estar visitando aqui a instituição. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem e chego a ficar muito emocionado, né? É um grande prazer estar ajudando, é uma honra estar ajudando essa instituição, né? Na verdade, me faz muito mais bem do que provavelmente eu faço a eles, né? A paz que me traz, o bem que me faz, eu acho que todo mundo deveria ajudar, visitar ou essa instituição ou alguma outra que você acredite que seja uma instituição séria, idônea e contribuir. Eu acho que todo mundo precisa, né? E obviamente que a instituição Amara aqui, eu acho que recebe todos, me recebendo com o maior carinho do mundo e é por isso que eu me sinto tão em casa quando eu venho para cá visitar as crianças, visitar todo mundo que trabalha aqui na instituição e colabora aqui com eles, tá bom? Um grande beijo a todos e um Feliz Natal. A Casa de Acolhida Frei Carmelo Cox foi um sonho que nós acalentamos desde que no ano 2000 nós iniciamos o trabalho de acolhimento na rua das crianças e a abordagem e o trabalho com as crianças das comunidades faveladas. A gente sempre se deparou diante de crianças que não tinham aonde ficar. Então nós pensamos em que pudéssemos oferecer para elas um dos direitos mais fundamentais do ser humano é ter um local onde possa dizer a minha casa. E para quem está na rua ou que esteja perambulando pelas ruas das comunidades, é a mesma coisa de estar ao relento. Então nós pensamos, precisamos de ter uma casa onde essas crianças possam se sentir acolhidas, possam se sentir felizes de terem esse direito fundamental do ser humano, que é ter onde morar. Essa casa de acolhida foi um sonho partilhado com os fundadores da própria Amar, a irmã Adma, Sebastião, o seu Mário, que juntos nós buscamos parceria, porque nós não tínhamos a casa, então a gente buscou ajuda de pessoas ligadas a entidades, de pessoas amigas nossas do exterior. Então, da Holanda, a gente conseguiu o apoio da Cinti Martinos, que é uma instituição fundada lá pelo Frei Carmelo Cox, com amigos dele, e aí essa entidade e esses amigos se juntaram e nos doaram essa casa para ser a casa de acolhida das crianças. Um projeto como esse da Casa de Acolhida, por um lado a instituição tem a experiência, uma metodologia que é capaz de acolher bem, de fazer as crianças se sentirem felizes nesse ambiente. Por outro lado, a gente precisa do apoio para poder manter a casa. E a Petrobras, já de muito tempo, foi e tem sido nossa parceira na execução desse projeto de acolhimento institucional. Então a gente é muito reconhecido porque sem essa ajuda, sem esse apoio, nós não conseguiríamos levar em frente, porque é uma casa que exige custos e despesas significativas, não é? Cabe ressaltar também que além da Petrobras, nós temos uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, já de alguns anos, uma parceria também com a Justiça da Infância e Adolescência, né, do Tribunal de Justiça, e também a presença muito representativa e significativa de voluntários. Nós
buscamos incentivar a presença de voluntários. E é tão importante a atuação dos voluntários, porque além dos educadores e dos técnicos da Casa de Acolhida, há tantos atores que vêm e que fazem um bem muito grande às crianças, pessoas que oferecem serviços de manutenção, de cuidados com a casa, de concertos, pessoas que vêm para celebrar o aniversariante do mês, que leva as crianças para tomar um sorvete. Então, o apadrinhamento afetivo é muito importante. Então, a gente tem a presença desses voluntários que também dão reforço escolar, e isso é de uma importância muito grande, juntamente com aqueles que dão a manutenção da nossa casa. Esse acolhimento que acontece é um acolhimento de transformação, né? Esse público, vamos dizer assim, que chega na nossa instituição, no caso do acolhimento institucional, vem através da Vara da Infância, Central de Recebimento de Crianças, e também através do Conselho Tutelar. E o grande desafio, né, mas que é também a nossa força, é poder cuidar de modo integral dessas crianças e desses adolescentes, sempre defendendo e fazendo acontecer as garantias de direito mesmo desses meninos, né? Então, essa criança chega na nossa instituição muito tristezinhas, muito fragilizada, e o nosso projeto político-pedagógico é exatamente elaborado para poder trabalhar o desenvolvimento integral dessa criança, né? A parte cognitiva, a parte afetiva, a parte social, né? Então essa criança ela é acolhida. Uma vez acolhida, eu vou ver a escola, né, para essa criança, e então ele chega e é muito gratificante, apesar de toda a dificuldade, né, que a gente encontra num trabalho em rede, né, porque não depende só da instituição AMAP, depende de outros órgãos também, né? A nossa felicidade é que se o menino chega na nossa instituição e a gente ajuda ele a promover a mudança, então ele vai sim ser matriculado, a gente consegue essa escola para o menino, né? E é lindo porque esse menino que chegou, que de repente nunca tinha passado por uma escola, né, ele chega na nossa instituição e você vê, depois de um trabalho que foi para conseguir a escola, mas a gente consegue, ele está arrumadinho para ir para a escola, né? E aí começa a segunda parte também. Conseguimos a escola, conseguir trabalhar com as escolas, né, a questão do acolhimento do menino dentro da escola também, porque todas as crianças são iguais. O que muda é a oportunidade que ela que vai ser oferecida a ela, né? Então a gente precisa oferecer à criança assim, o direito do estudo. Ela tem também na nossa instituição o acompanhamento médico, a gente tem o passeio cultural também, né? E a gente tem outras ações pedagógicas que acontecem para ajudar no desenvolvimento dessa criança. E aí entra também em cena, vamos dizer assim, um dos pontos mesmo que é da metodologia educativa da instituição AMAR, né? De abraçar, envolver a comunidade no nosso trabalho. Então, a gente tem esse menino estudando, a gente conta com pessoas, até mesmo vizinhos, né, que moram ali próximo ao bairro, que vêm participar da gente, da nossa ação pedagógica, do reforço escolar, né? Então nós temos a equipe, o educador, os educadores que estão com as crianças, só que como as crianças chegam com muita dificuldade, e a parte da instrução, na verdade, com essas crianças, a gente não pode estar focado nisso diretamente sem antes trabalhar a confiança e a autoestima e mostrar para eles que eles são capazes de conseguir sim aprender. Então, para isso, a gente tem grupos de voluntários que a gente consegue individualizar no momento do horário do reforço escolar, adultos que ficam com essas crianças para poder trabalhar toda essa questão, né? E está sendo muito positivo. Os resultados a cada ano é muito, muito positivo, até das próprias escolas, né? Conversando com os professores, nas reuniões e tudo mais, eles colocam mesmo que é um diferencial de como a criança chegou
e o quanto ela está conseguindo se desenvolver. Trabalho interessante na casa de acolhida, porque são crianças que chegam muito sofridas, né? Muitas crianças chegam agressivas, né? E eles, depois, com 2 meses, 3 meses de atendimento psicológico, né, que tem um assistente social, uma psicóloga que desenvolve um trabalho com eles, e aí eles vão ficando mais calmos e a gente consegue fazer todo um trabalho voltado para eles dentro de uma psicologia. Eles na casa, eles têm natação, as crianças fazem reforço escolar, eles têm um reforço do Kumon, né, eles já chegam na casa por conta das escolas não ter um preparo, né, as escolas públicas não ter um preparo, um reforço, eles chegam, a maioria não são alfabetizados, e quando eles chegam na casa, a maioria está no 5º ano, 6º ano, eles não sabem nem ler nem escrever. Aí, através do reforço que eles têm na casa, é que eles começam até para prestar mais atenção, né, na escola, porque quando eles não sabem ler, eles não conseguem ter essa vontade de estudar. Meu trabalho aqui na casa é receber, né, os meninos e daí começar a identificar o contexto familiar dele, né? Quando a criança ou adolescente já possui um histórico de acolhimento, já passou pelos equipamentos que são os conselhos tutelares e os CREAs, né? São os centros de referência de assistência social. A gente entra em contato com as equipes para tentar saber um pouquinho a mais do que aquela família, do que aquele contexto familiar daquela criança. E muitas vezes, quando os meninos chegam aqui, eles não sabem dizer muita coisa da família, ou às vezes omitem também, né? E é a partir daí que a gente começa a fazer um trabalho de reinserção, né? De conhecer um pouquinho também dessa família. Realizo algumas visitas domiciliares, né? Geralmente são meninos oriundos de comunidades, e a gente consegue entender um pouquinho aquele contexto familiar. Então, assim que a criança chega aqui na casa de acolhida, é feito um acolhimento no serviço de psicologia, onde nós tentamos não entrevistar a criança, mas sim buscar estabelecer um vínculo de confiança e de segurança, né? Porque temos 2 tipos de criança: aquela criança que já passou por uma unidade de acolhimento e teve uma experiência traumática e chega resistente ao acolhimento, e aquela criança que nunca foi acolhida, que não sabe o que espera dela, né? Então, pela nossa própria estrutura de casa, a gente tenta mostrar que a criança aqui vai estar em segurança, né? E que vai poder receber visita, né, de algum familiar, de algum parente ou de alguém que tenha referência com essa criança. Em relação ao período de acolhimento, as crianças ficam em média de 6 meses a 1 ano e 8 meses, né? Isso é o que o Estatuto preconiza, é o máximo de tempo. E em função disso nós temos algumas audiências da Vara da Infância, 2 audiências por ano, uma em abril e a outra em outubro, que a gente chama de audiências do Plano Mater, onde a gente reavalia a situação da criança, né? Quais as possibilidades dela retornar para a família. Então, quando não existe essa possibilidade, a gente opta por manutenção de acolhimento. Se a criança já está no abrigo há mais de 6 meses, 1 ano, e realmente a família não tem condições de receber, a gente parte para outras possibilidades, que seria o quê? A família acolhedora, ou quando tem a destituição do poder familiar, a gente parte para a opção de busca de uma família substituta, né? E o que acontece? Em alguns casos, dependendo da faixa etária, a gente consegue realmente a adoção dessas crianças. Quando a criança já tem, ou o adolescente, uma idade mais avançada, a gente precisa lançar a mão de busca ativa no cadastro para que a gente possa conseguir, né, uma família nova para essa criança. Normalmente quem faz essa busca é a equipe técnica da Vara da Infância, psicóloga e assistente social de lá, não somos nós apenas
sinalizamos a dificuldade da família em receber a criança, né? O trabalho aqui, quando a criança chega, é um trabalho o quê? De avaliar, né? Avaliar as condições emocionais dessa criança, o que ela tem, né? O que acontece, qual é o sofrimento, qual é a demanda, para que a gente possa aqui no abrigo encaminhar essa criança para um atendimento na área da saúde mental, que não é feito por mim, o meu trabalho é institucional. Então depois que eu avalio, eu encaminho o quê? Para uma clínica da família, para que a gente possa encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neurologista, que é o que a gente tem hoje em dia. Dos meus 20 meninos acolhidos, eu tenho 8 com demandas psicológicas, psiquiátricas e neurológicas, né? E a questão da família, o que a gente faz com a família? Também avaliar as questões emocionais dessa família. E porque normalmente também está adoecida, a família também está doente, né? A família também precisa de ser cuidada, precisa de uma escuta. E aí o que a gente tenta fazer? Não deixar que o vínculo seja perdido, né? Então a gente estimula aqui o que? A visitação da família, a gente identifica se a mãe está doente, se a mãe precisa de um encaminhamento para uma clínica da família, se a mãe precisa de um aluguel social. E aí, através do judiciário, a gente consegue atender essas demandas, né? Porque, embora a gente tenha muitos casos, né, de crianças de extrema miséria no estado do Rio de Janeiro, uma vez acolhida, a criança fica visível, né? Quando ela não está acolhida, ela fica invisível para a sociedade. Então, é uma coisa que, acolhida, a gente consegue dar conta disso, né? E a família, o que a gente percebe, né? Que a família também tem uma necessidade de escuta. Então, tem mães que vêm aqui pra gente, vêm visitar o filho, mas na verdade ela vem também na busca da nossa ajuda, da nossa orientação e do acolhimento também, de um colo, né? E aí, quando a gente percebe que tem a possibilidade de reintegrar, a gente tenta diminuir esse tempo de acolhimento, ajudar essa família, ajudar essa criança e fazer com que esses vínculos não se percam, que é isso o mais importante. Nós temos o caso Sucesso de um adolescente de 12 anos que estava acolhido com a gente há praticamente 2 anos, iam completar 2 anos, e ele não tinha visita da mãe, não tinha nenhum membro da família extensa que pudesse pegar a sua guarda. A mãe foi destituída do poder familiar e em dezembro do ano passado esse adolescente começou a ser visitado por um casal de voluntários que passou a ser padrinho afetivo, que realizou um processo na vara da infância de apadrinhamento, e depois de 1 ano de convivência, esse casal adotou esse adolescente de 12 anos. Então foi um período de convivência de 1 ano, mas que foi um período muito bacana, porque uma adoção tardia é muito pouco provável de acontecer, né? As pessoas normalmente querem adotar bebês, crianças pequenas, e nós podemos dizer que foi um trabalho de sucesso, né? Essa adoção foi uma coisa muito bem sucedida, está sendo muito bem sucedida.